O mito do estímulo à violência dos jogos eletrônicos. Aumenta o número de casos de dengue no DF. O que muda na aposentadoria com a reforma da Previdência. Os impactos da militarização nas escolas do Distrito Federal. E hoje tem a Agenda Cultural de Brasília. O Jornal Universitário está começando. Bom dia. Bom dia. Os videogames se consolidam como indústria de entretenimento no Brasil. Dados divulgados pela Twitch TV mostram que algumas competições conseguiram atrair quase 2 milhões de usuários novos para a plataforma. O relatório do BNDES, que faz um mapeamento da indústria brasileira e global de jogos digitais, mostra que o impacto deste setor, além de econômico, é social. Mesmo assim, a vida dos praticantes ainda não é fácil. Eles têm que superar preconceitos, como a visão de que essa atividade tem afetado as horas de estudo de jovens e adolescentes. E o mais crítico, o entendimento de que os jogadores são estimulados a atos de violência e perversidade. Gradativamente, os jogos virtuais estão ganhando seu espaço em um contexto social na atualidade. Com a presença de campeonatos eletrônicos em multiplataformas, os jogos com maior audiência de público gamer, como League of Legends e CS Global Offensive, têm influenciado jovens do mundo todo a se divertir e se tornar cada vez mais competitivos. Apesar das assustadoras armas simuladas e eliminações virtuais, o que atrai aos jovens e adolescentes é o entretenimento, uma tendência que gera um ambiente particular em torno dos games e que vem resultando em premiações milionárias para jogadores profissionais. Para esses praticantes bem-sucedidos, a possibilidade de estímulo à violência não passa de mito. Nelson Almeida, ex-jogador profissional de esportes, com 20 anos, é um exemplo do impacto dos jogos no seu comportamento social. Da mesma forma que um jogo, pensando dessa maneira, pode incitar, um filme, uma série, até o jornal, ele pode incitar de alguma maneira. Então eu não acho que isso vai incitar. A ciência é controversa sobre o tema. Um estudo realizado em 2010 demonstrou que o comportamento agressivo aumenta exatamente após a exposição a jogos violentos. Porém, após um período de tempo percorrido, o jogador volta ao seu estado de equilíbrio emocional. Outra pesquisa, em 2004, comparou o impacto na agressividade dos jogadores que participam de um game altamente violento, sem desafio, e o outro sem violência, mas desafiador. O resultado foi que a maioria prefere o desafio à violência e que a agressividade está diretamente ligado mais à competitividade do que à violência. O pesquisador Ciro Marcontes também vê mais equilíbrio que conflito entre os consumidores de jogos. Olha, essa questão da violência em jogos geralmente é colocada como uma questão respondível, como uma questão simples, no sentido de assim, faz mal ou não faz, quando na verdade é uma questão extremamente complexa, porque ela está relacionada à natureza da violência em si, à relação do ser humano com a violência. Então, a gente poderia falar que alguns jogos violentos incitam o comportamento violento, como qualquer outra mídia que vai propagar conteúdos violentos, vai influenciar na violência, porque, logicamente, é um tipo de comunicação, de informação que tem a sua pregnância, ela vai se impregnar na medida em que ela for comunicada. Porém, a pergunta é, a gente consegue escapar de comunicar a violência? O ser humano consegue não ser violento? O envolvimento das famílias no debate sobre o consumo de jogos só aumenta a discórdia sobre o tema. A mãe, que fiscaliza os hábitos com games do seu filho Brian, não tem notado impulsos agressivos. Sempre friso para que não atrapalhe a rotina deles normal, né? De estudo, rotina dentro de casa. O que eu, às vezes, não gosto muito é o tempo, às vezes, que passa, principalmente final de semana a mais, que, querendo ou não, atrapalha um pouco a interação social, né? E isso eu reclamo, eu sou meio chata com relação a isso. Essa interação social que eu acho que atrapalha. Mas, em termos de comportamento, assim, dentro de casa, agressividade, não vejo nenhuma alteração. Uma das maneiras de controlar o consumo de jogos é a própria lei federal que cuida da classificação dos conteúdos de entretenimento no Brasil.
No Brasil, toda produção cultural e de entretenimento público deve passar pelo sistema de classificação etária, instituída e regulada pelo Ministério da Justiça, cujo objetivo é analisar os conteúdos das produções e informar as famílias e responsáveis sobre os conteúdos apresentados nas obras audiovisuais. A classificação é feita com base na incidência de conteúdos relacionados a sexo e nudez, violência e drogas. A par da lei, os próprios jogadores e consumidores de jogos têm sua autorregulação, excluem do ambiente de praticantes aqueles que se chamam de comunidade tóxica. São os que descumprem regras e até desrespeitam os demais. Eu não acho que eu faço parte, porque, como eu disse, eu jogo só pra zoar, só pra me divertir. E não afeto ninguém, não tento trollar o jogo de ninguém, não tento diminuir o jogo de ninguém. E essa comunidade assim mais tóxica é se a pessoa tá jogando pra isso, não tem motivo pra ela jogar. Tá jogando pra acabar com o jogo dos outros sem motivo algum, entende? A cooperação e o respeito são largamente incentivados pelos desenvolvedores, que mantêm estatísticas sobre o comportamento dos jogadores dentro das partidas, que comprovam que jogadores tóxicos perdem mais que jogadores cooperativos. Os dados são obtidos por um sistema que permite aos jogadores reportarem comportamentos abusivos dos jogadores após cada partida, como racismo, agressões verbais, abandono de partida ou feeding, morrer propositalmente para ajudar adversários, e enviados para um tribunal no qual tais jogadores podem receber punições. Também é possível honrar jogadores de seu time ou adversários para recompensá-los por comportamentos positivos. Essa prática democrática de punição e recompensa vem ao encontro de um julgamento moral e autônomo. É muito importante que a gente passe a ensinar para as crianças, para os jovens, que eles podem se sentir assim. E isso vai facilitar o entendimento daquele sentimento. Por que eu me sinto assim? E vai facilitar lidar com aquele sentimento. O que eu posso fazer diante desse sentimento? Como eu posso lidar com ele de uma maneira que seja socialmente adequada? Que eu não precise agredir ninguém, que eu não precise negar aquilo que eu sinto e sofrer por aquilo que eu já estou sentindo. Então é importante a gente assumir tudo o que sente, seja avaliado de uma forma positiva ou negativa pela sociedade. Este ano aumenta em mais de 300% o número de casos de dengue no Brasil. Somente no DF, esse índice foi recorde, mais de 600% no primeiro trimestre de 2019. O número assustador ainda não tem uma causa definida, mas as autoridades de saúde do Distrito Federal atribuem um aumento a uma variação do vírus. Especificamente o Distrito Federal, nós temos uma circulação viral que há pelo menos 20 anos ela não existia, que é do sorotipo 2. Nos anos anteriores, nós tivemos sempre uma circulação predominante do sorotipo 1. O problema na identificação da doença é a dificuldade no diagnóstico. Fui para casa, minha mãe foi no hospital comigo, e aí a gente fez o teste para dengue, e o primeiro teste deu negativo. Então a médica falou, não, ela não está com dengue, pode ser garganta, pode ser outra coisa. E minha mãe, como era da área de saúde, ela falou, não, ela está com dengue, ela tem todos os sintomas, refaz o teste. A médica meio a contragosto, assim, refez o teste. E aí deu dengue realmente. Eu ainda fiquei um tempo lá no hospital, tomando soro, hidratando. E o restante era recuperação em casa. O Ministério da Saúde, por meio de entrevistas vinculadas aos canais oficiais do governo, afirmou que a variação do clima e a mutação do vírus são os principais fatores que ajudaram a contribuir para o aumento de casos. A gente teve aumento das temperaturas de uma maneira significativa em todo o país, um regime de chuvas mais prolongados. Aqui em Brasília, por exemplo, continua chovendo, né, que não está dentro da nossa história, né, em relação à questão do regime pluviométrico, mostrando, né, que essa curva está um pouco mais estendida. A única certeza até agora é o que pode ser feito para atenuar o surto. Todos aqueles inservíveis que possam acumular água, fazer a inspeção semanal, né, de sua casa, tanto dentro de sua casa como também no peridomicílio, né, e verificar todos esses locais que possam acumular água e assim promover então a reprodução do Aedes aegypti. A seguir, veremos o debate da reforma da Previdência no Congresso Nacional.
Veja também a discussão sobre a gestão compartilhada com militares nas escolas. Voltamos já já. A PEC 06, também conhecida como a Reforma da Previdência, em debate na Câmara dos Deputados, vem deixando vários brasileiros confusos quanto aos seus direitos e perspectivas. Ninguém sabe ao certo qual o real impacto de todas as mudanças. A governabilidade é equivalente à corrupção no Brasil. A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso Nacional segue controvérsia. Em fevereiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou a proposta de emenda constitucional que detalha a reforma. O texto prevê o aumento da idade mínima para a aposentadoria das mulheres de 60 para 62 anos. O tempo mínimo de contribuição para todos, homens e mulheres, aumentará de 15 para 20 anos. Para receber o valor integral da aposentadoria, será necessário que a contribuição seja de no mínimo 40 anos. Além disso, a proposta eleva a quantidade de pontos necessários para a aposentadoria. A soma da idade do tempo de contribuição vai variar conforme a expectativa de vida da população brasileira. A mudança mais questionada é aquela que atinge os trabalhadores rurais e professores, que terão um significativo aumento no tempo de contribuição e da idade mínima para se aposentar. Outro ponto alvo de discórdia é o corte do benefício de prestação continuada, o BPC, que contempla, por exemplo, pensionistas. O benefício cai de R$ 998, um salário mínimo, para R$ 400. Na rodoviária do plano piloto, a reação é de dúvida e incerteza. Alguns dizem que acreditam e confiam na reforma, outros que ela é prejudicial ao país. Acredito que a reforma não é boa para o momento no país onde vivemos. Querer trazer de fora algo que não vai funcionar tão bem aqui agora não vai adiantar muito. Onde o subemprego é desvalorizado e o que é valorizado é só funcionário público, essas coisas, então vai valorizar mais os ricos e os pobres vão acabar se dando mal nessa, né? Eu estou preocupada com a reforma da Previdência, porque através disso vem todo o neoliberalismo, processo de capitalização e as pessoas não vão conseguir aposentar. Porque assim, se ela vai organizar muita coisa que está fora do lugar, com certeza vai, para muita gente. Alguns acham que não, mas é boa. Com certeza vai ser boa. Mudança boa para todos, né? Porque não é só para mim, que eu já estou aposentada, e meus filhos, meus netos. Então, não tá o problema, né? Tem que ser firme com essas coisas e pensar para frente, né? Não para trás. Com a aprovação da reforma, os principais impactados serão os pensionistas, professores e ruralistas. Estima-se que até 2033 os contribuintes atuais já terão passado pelo período de transição. Na Câmara dos Deputados, o conflito não é menor. A deputada federal Adriana Ventura é a favor da reforma. Ela acredita que ela beneficiará todos os setores previdenciários do Brasil. Dentre as propostas, ela destaca o período de transição e a reforma para os servidores públicos. O deputado federal, professor Israel, acredita que a reforma chega em péssima hora. Quem é que ao longo de 65 anos de vida consegue contribuir por 40 anos? A contribuição ela não acontece de forma regular. O trabalhador contribui 10 meses no ano, 2 meses ele passa desempregado, depois ele contribui mais 3 anos, passa um ano desempregado. Então, para você compor os 40 anos necessários de contribuição contínua, é muito difícil. A reação também entre representantes de instituições da sociedade civil. Essa PEC está tirando quase 900 bilhões de reais dos mais pobres. Aí o governo está fazendo a propaganda. Ah, mas eu estou diminuindo a contribuição de quem ganha menos. Ele está tirando R$5 por mês. Apesar de toda a preocupação com a reforma da Previdência, vale lembrar que ela ainda passará pelo plenário da Câmara, 2 comissões no Senado e então o plenário do Senado. Ainda há muito chão pela frente. O impacto de 3 meses de atuação da Polícia Militar nas escolas do Distrito Federal. 4 unidades de ensino contam com a presença de PMs na gestão da disciplina e da segurança escolar desde o início do ano letivo. Embora os primeiros resultados indiquem uma redução da violência, especialistas em educação alertam para os cuidados necessários nessa gestão compartilhada. A primeira mudança com a atuação de policiais é que as escolas passaram a ser conhecidas como colégios da Polícia Militar.
Outra alteração está na gestão. Há um diretor pedagógico que cuida da parte de ensino e outro diretor militar responsável pela disciplina escolar. A rotina dos colégios passou a incluir ordem unida. Os alunos que apresentam algum tipo de comportamento considerado fora de padrão disciplinar são atendidos em uma sala especial sob a tutela de militares. De um lado, os índices de violência teriam diminuído, de outro, haveria muito rigor no controle disciplinar. Os policiais, eles são orientados e foram treinados no sentido de auxiliar os alunos em diversos aspectos, na condução para atividades, de uma sala para outra, atividades esportivas, desfiles, passeios. Nós também atuamos na questão muito firme da disciplina, onde a gente direciona os nossos esforços no sentido de que o aluno comece a cada vez mais respeitar o próprio colega, respeitar os professores, os servidores. Então, o nosso papel aqui é justamente fazer com que o aluno se torne uma pessoa melhor, que realmente se transforme num cidadão de bem. As medidas dividem as opiniões entre pais e alunos, alguns contra e outros a favor. Mas a direção pedagógica desses colégios entende que é necessário muito diálogo dentro da escola e com a comunidade. A questão da comunicação, das duas direções, pedagógica e disciplinar, é o que pode trazer sucesso para a implementação do projeto. Segundo a Secretaria de Educação do DF, o mapeamento da violência no local, o Índice de Desenvolvimento Humano e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foram os critérios para a escolha dessas instituições. Especialistas em educação observam com reserva a experiência e alertam para alguns cuidados. Eu preciso também observar não somente as estatísticas, mas como é que isso acontece dentro da escola, como é que a violência está presente na nossa escola, quais foram as ações que nós tivemos. Então, quando a gente fala de segurança, a gente precisa trazer outros elementos, e não somente os números. Os motivos aos quais, de repente, dois alunos adolescentes se desentenderam, discutiram e, de repente, partiram para a briga. Será que isso é motivo para que eu possa usar a força ou não? Agora, acompanhe a agenda alternativa do Distrito Federal com os principais eventos de junho e julho. Confira agora as principais programações artísticas e oficinas que ocorrerão ao decorrer do mês no Distrito Federal. Sou Ângela Café, eu sou Ana Solino. E eu sou Keila Branco. Nós somos o grupo Vou Te Contar. Em um projeto especial, Qual é a Sua História? Apresentaremos sessões de corte. Com a iniciativa do grupo Qual é Sua História, nos dias 3 e 7 de junho estarão disponíveis oficinas e sessões gratuitas sobre contação de histórias na Biblioteca de São Sebastião. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site. A Companhia Burlesca apresenta O Violinista Mosca Morta, peça que conta a história do palhaço Seu Cocó com muita palhaçada e instrumentos envolvidos. A data será no dia 8 de junho, às 11 da manhã, no Teatro Brasília Shopping. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do teatro com 1 hora de antecedência. Classificação indicativa, livre. O Espaço Semente apresenta o espetáculo teatral Ator. A data do evento é 9 de junho, às 8 da noite. Sou Daniel Andim e quero convidar você para assistir o novo espetáculo da Companhia Semente de Teatro, o espetáculo Ator, baseado na vida e obra do escritor, ator, diretor e poeta Antanan Artaud. Direção de Valdeci Moreira e Ricardo César, sempre sábados e domingos às 20 horas, aqui no Espaço Semente, localizado no setor central do Gama, ao lado da rodoviária. Esperamos vocês! Dos dias 14 a 23 de junho, o Espaço Cultural Renato Russo recebe a encenação Deixe a Luz da Varanda Acesa. Com texto, dramaturgia e encenação originais, a peça se trata de afeto e reencontro emoldurados por um laço familiar que extrapola o padrão normativo, num enredo costurado por sensações, emoções e lembranças. A peça ocorrerá nas sextas e sábados, às 8 da noite e aos domingos, às 7 da noite. Ingressos nos valores de R$ 20 e R$ 10. Classificação indicativa, 14 anos. O Teatro Sesc Paulo Altran, de Taguatinga, recebe nos dias 25 e 26 de junho, às 3 da tarde, e no dia 27 de junho, às 8 da noite, o espetáculo Boca Seca, um solo realizado pela Companhia Vísceras com dramaturgia inédita. A direção é de Roberto Dagô e a interpretação de Débora Alessandra.
Classificação indicativa, 16 anos. Entrada franca. Em Samambaia, oficinas de dança e apresentação começarão a ser ministradas até julho desse ano. A iniciativa do projeto é do grupo folclórico Se Bobear Gente Pimba, que trabalha com a expressão das danças de quadrilha junina como forma de despertar o interesse das novas gerações pela cultura popular brasileira. São 50 vagas destinadas a alunos de escolas públicas de Samambaia, que, uma vez na semana, terão contato com o mundo da dança. As oficinas são para crianças de 6 a 11 anos de idade. O local é na Escola Classe 108 de Samambaia, de 2 às 6 da tarde. Para mais informações, ligue no telefone 619-8295-9897. Fique por dentro das programações artísticas que ocorrem no Distrito Federal com o nosso Jornal Universitário. O Jornal Universitário fica por aqui. Até breve. Até a próxima.